Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja mais uma vez no seu coração e na sua casa. Muito bom estar com você para compartilharmos momentos espirituais de estudo da Palavra de Deus e oração. É bom participar contigo na sua hora de meditação. E é bom saber que eu e você estamos pregando o Evangelho. Eu gravo essas mensagens de fé e esperança aqui nesse canal e você reproduz essa mensagem a outras pessoas compartilhando esse vídeo. Continue fazendo assim. Se ainda você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, porque essa é a sua contrapartida de abençoar. Você acha que esse canal é relevante, é importante? Então se inscreva, coloque o seu joinha, escreva aqui alguma mensagem no chat, porque fazendo isso, esse canal vai ser fortalecido diante das plataformas digitais. Tá bom? Continuemos nesse esforço. Senhores que são escravos. Olha, eu vou repetir mais uma vez que é importante. A escravidão é algo terrível, desumano, nunca deveria ter existido na face do planeta Terra. Mas não dá para reescrever a história, porque a história nos diz que realmente aconteceu esse fato lamentável no seio da família humana, né? Que coisa terrível, né? Um ser humano escravizando o outro. Bom, na época de Paulo, isso era comum, era legalizado e não era algo repreendido pela sociedade. E por isso o apóstolo Paulo, ao escrever sobre essa relação senhor de escravos e o próprio escravo, dentro do mesmo ambiente cristão, ele dá conselhos conforme um pastor orienta as suas ovelhas. Imagine você, se você fosse senhor de escravos, ouvisse essas palavras do apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, versículo 9, que diz assim, ó: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Imagine você como senhor de escravos ouvindo essa exortação. Claro, não se esqueça, o Senhor está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Você pode encarar esse indivíduo que está aí do teu lado como um escravo, alguém inferior por ser um escravo, mas Deus não trata como inferior, trata você e ele de igual maneira, não tem diferença aqui. Né? Você tem recursos financeiros, ele não tem, você tem liberdade, ele não tem, mas para Deus você e ele são servos do Senhor. São escravos do único Senhor. E não se esqueça também disso. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que aqui é o elemento que aglutina a humanidade como um todo, todos nós. Se somos senhores escravos, se somos escravos, se temos dinheiro, se não temos dinheiro, se temos formação profissional, se não temos, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Bom, na época de Paulo, os escravos eles eram tratados, se eles desobedecessem, ou simplesmente se o senhor de escravo não gostar deles, eles poderiam receber duras punições. Eles poderiam, olha só, eles poderiam, por exemplo, serem espancados, né? Lá em 1 Pedro 2, verso 20, nos diz lá, se pecando sois esbofeteados, ou seja, está vendo? Se alguém cometer algum deslize, poderia sofrer uma penalidade física, né? Ser esbofeteado, surrado, apedrejado. Os escravos estavam submetidos a isso, mas não somente isso. Também os escravos eram submetidos a abuso sexual dos seus senhores. Olha que coisa interessante. Né? Eles poderiam ser vendidos, e se eles forem vendidos, eles poderiam estar sendo separados da sua família. Imagina um escravo sendo pai e casado com outro escravo e os filhos escravos, e esse escravo for vendido, separa-se da sua família e dos seus filhos, coisa terrível, desumana. Eles poderiam ser submetidos a trabalho extremo, fome, algemas, poderiam ser marcados com ferro quente sobre a sua pele e até mesmo lhe causar a morte. Os senhores de escravos tinham total poder sobre eles, que coisa interessante. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, olha, sabendo que o Senhor deles e o Senhor vosso está nos céus. E ele não trata as pessoas com acepção.
Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para responder pelos nossos atos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, os escravos, mesmo estando nessa sociedade, sendo humilhados, submetidos a um tratamento assim, eu quero dizer para vocês que eles receberam a adoção de filhos, está lá em Efésios capítulo 1, verso 5. Eles receberam a redenção, assim como você recebeu, ele recebe também. A herança que foi dada aos fiéis, eles também receberão. Eles também participam da entronização de Cristo, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Eles também recebem o status de concidadão dos santos, da família, membros da família de Deus, está lá em Efésios 2, 19, e o versículo capítulo 3, versículo 14 e 15. Eles fazem parte do corpo de Cristo, integram o corpo de Cristo, assim como os senhores de escravos, enfim. O apóstolo Paulo diz assim, ó, olha aqui, não há como eu acabar com a escravidão. Claro que ele não diz isso, eu estou interpretando. Mas eu quero que você, senhor de escravo, considere essas questões. Você hoje é senhor de escravo, mas não se esqueça que você é um escravo do Senhor. E o seu Senhor lá do céu diz, trate com respeito, cordialidade, com carinho, essa pessoa que está sob seu cuidado, trate-o como o seu próprio filho, dentro da sua própria casa. Quando se faz isso, a harmonia se instala e a igreja vive em paz, e o testemunho dessa igreja, onde tem senhores e escravos que tratam bem os seus escravos, e os seus escravos tratando bem os seus senhores, vivendo em paz e harmonia como uma família, é um testemunho que não pode ser de maneira nenhuma contradito e ignorado no meio da sociedade onde a igreja está inserida. Tá vendo? A Bíblia não fala da abolição da escravatura, mas ameniza tremendamente essa questão, a ponto dos próprios escravos receberem uma condição de liberdade, de bons tratos, enfim, de serem concidadãos dos céus, assim como seus senhores, todos dentro do mesmo ambiente da igreja. Que coisa interessante, né? Deveriam ser tratados com cordialidade, os senhores deveriam evitar palavras duras, ética sexual, enfim, tudo isso está aí no conselho de Paulo. Percebeu aí? Percebeu como a palavra de Deus ele engloba todos os aspectos da sociedade? Sociedade essa destruída pelo pecado, viu? Maculada pelo pecado. Essa mesma palavra é que nos orienta, que nos motiva, que nos leva para frente. Continue estudando a palavra de Deus. Ela vai lhe ajudar a viver em paz com seus irmãos aí na igreja, com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus colegas de trabalho. Tratar as pessoas todas com dignidade, porque nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Que nós, ao chegarmos nesse tribunal, recebamos a salvação, não pelas obras, mas pela graça de Cristo, que nos abençoa, que nos salva. Que essa seja a sua realidade nesse dia, meu amigo e minha amiga. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem extraordinária da Tua Palavra. Nos ajude e nos abençoa a praticá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.